Vamos agora iniciar um novo tópico nessa série, o cálculo de volumes utilizando o método da casca. Considere a função f de x mostrada na figura. Se girarmos esta curva em torno do eixo y, o resultado será um sólido de revolução, que também é mostrado na figura. Como já vimos antes, podemos calcular o volume desse sólido fatiando horizontalmente, de tal modo que cada fatia infinitesimal terá a forma de um disco de espessura dy e cujo raio é o valor da coordenada x do ponto onde está esse disco. O volume do disco é dv igual a π x ao quadrado, o r ao quadrado, o raio, vezes dy, a espessura. Integrando esse elemento entre y igual a 0 e y igual a c, o resultado será o volume do sólido. Este método é conhecido como o método do disco. Porém, existe outra maneira de calcular este volume, não utilizando discos infinitesimais, mas cascas cilíndricas. Vamos ver como funciona. Imagine uma faixa vertical de espessura dx, cuja altura é igual ao valor da função no ponto. Quando essa faixa é girada ao redor do eixo y, o resultado é uma casca cilíndrica. O raio da casca cilíndrica é o valor da coordenada x da função no ponto. A altura é igual ao valor da coordenada y e o comprimento da casca é igual a 2πx, 2π vezes o raio. Então, o volume dela é dv igual a 2πx y dx. Integrando este elemento entre x igual a A e x igual a B, o resultado será o volume do sólido em questão. Vamos ver como isso acontece através de exemplos. Exemplo 1. Calcule o volume de uma esfera de raio A utilizando o método da casca. A equação de uma circunferência de raio A centrada na origem é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a A ao quadrado. Resolvendo essa expressão para y, passando o x ao quadrado para o outro lado, y ao quadrado vai ser A ao quadrado menos x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado. A parte positiva é o semicírculo superior e a parte negativa é o semicírculo inferior. Se desenharmos um retângulo vertical infinitesimal, seu comprimento será dx e sua altura será 2y. Girando essa curva em torno do eixo y, o resultado será uma esfera de raio A. E o retângulo infinitesimal torna-se uma casca cilíndrica de espessura dx, raio x e altura 2y, que é igual a 2 vezes raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado. O comprimento da capa cilíndrica é igual a 2π vezes x. O seu volume é dv igual a 2πx, que é o comprimento dela, vezes o y, que é 2 raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado, vezes a espessura dx, que dá 4πx raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado dx. Integrando este elemento entre x igual a 0 e x igual a A, o resultado será o volume da esfera. Então, o volume vai ser a integral de 0 a A de 4πx raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado dx. Posso passar o 4π para fora, então fica 4π integral de 0 a A de x raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado dx. Podemos resolver essa integral por substituição. Vamos chamar a expressão dentro do radical de u. Então, o u é A ao quadrado menos x ao quadrado. Derivando em relação a x, du dx vai ser a derivada de A ao quadrado, que é uma constante, é zero. A derivada de menos x ao quadrado dá menos 2x. Que eu posso escrever como menos du sobre 2 é igual a x vezes dx. Observe que x dx aparece na integral. Fazendo essas substituições, ela se torna 4π
Aí o dx, o x dx vai ser menos du sobre 2. Então, vou colocar menos meio integral de raiz de u du. Multiplicando 4π por menos meio dá menos 2π. E o raiz de u eu vou escrever como u elevado a meio du. Então, a integral vai ser menos 2π vezes a integral de u elevado a meio. Vou somar 1 ao expoente. Então, fica u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Que dá menos 2π vezes a divisão de fração, né? É o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso do segundo é 2/3 vezes. Agora, eu vou escrever u elevado a 3 meios como raiz de u elevado a 3. Eu posso, fazendo a multiplicação aí, fica menos 4/3 de π. E substituindo u, fica raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado elevado a 3. Eu vou integrar de 0 até a. Então, fica menos 4/3 de π vezes. Quando x for a, vai ser raiz quadrada de a ao quadrado menos a ao quadrado, né, no lugar do x, elevado ao cubo, menos, quando x for 0, raiz quadrada de a ao quadrado menos 0 ao quadrado elevado ao cubo. Então, fica menos 4/3 de π. A ao quadrado menos a ao quadrado dá 0. Então, raiz quadrada de 0 elevado ao cubo, menos o a ao quadrado menos 0 ao quadrado dá a ao quadrado. Então, fica raiz quadrada de a ao quadrado elevado ao cubo. Que dá menos 4/3 de π. Raiz quadrada de 0 é 0, elevado ao cubo é 0, menos raiz quadrada de a ao quadrado é a, elevado ao cubo, a elevado ao cubo. Multiplicando dois números negativos dá positivo, então o resultado é 4/3 de π vezes a elevado ao cubo. Este valor corresponde ao valor conhecido do volume de uma esfera de raio A. Exemplo 2. A região do primeiro quadrante acima de y igual a x ao quadrado e abaixo de y igual a 2 menos x ao quadrado é girada ao redor do eixo y. Calcule o volume do sólido gerado. Vamos chamar a primeira função de f de x e a segunda de g de x. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado é uma parábola côncava para cima e que passa pela origem, né? O f de 0 é 0 ao quadrado, que é igual a 0. O gráfico da função g de x igual a 2 menos x ao quadrado também é uma parábola, mas como o termo quadrático é negativo, é côncava para baixo. Ele toca o eixo vertical no ponto 2. Né? O g de 0 é 2 menos 0 ao quadrado, que é igual a 2. Nos pontos de interseção, elas têm o mesmo valor. X ao quadrado vai ser igual a 2 menos x ao quadrado. Passando menos x ao quadrado para a esquerda, x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 2. Ou seja, 2x ao quadrado é igual a 2. X ao quadrado é igual a 2 sobre 2. X ao quadrado é igual a 1. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos raiz de 1. Ou seja, o x vai ser mais ou menos 1. Então, a área delimitada pelas curvas está no intervalo menos 1 menor que x menor que 1. Girando essa região no primeiro quadrante ao redor do eixo y, teremos um sólido semelhante ao mostrado. Se desenharmos um retângulo vertical infinitesimal nessa área, ela terá o comprimento dx e a altura será a diferença g de x menos f de x, que é igual a 2 menos x ao quadrado menos x ao quadrado, que dá 2 menos 2x ao quadrado. Ao girar essa região em torno do eixo y, esse retângulo se transforma em uma capa cilíndrica de espessura dx, de altura igual a 2 menos 2x ao quadrado, e cujo raio é igual ao valor da coordenada x do ponto onde desenhamos essa casca. O volume da casca elementar é dv igual 2πx, né, o comprimento dela, vezes 2 menos 2x ao quadrado, a altura, vezes dx, que é a espessura. Multiplicando aí, fica 4πx menos 4πx ao cubo. Dá para pôr o 4π em evidência, fica 4π vezes x menos x ao cubo dx. Integrando este elemento entre x igual a 0 e x igual a 1, o resultado será o volume do sólido.
Então, o volume é a integral de 0 a 1 de 4π vezes x menos x ao cubo dx, e dá o 4π integral de 0 a 1 de x menos x ao cubo dx. O resultado é 4π vezes a integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4. Eu vou integrar de 0 até 1. Então, dá 4π vezes. Quando x for 1, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, menos 1 elevado à quarta sobre 4, menos, quando x for 0, 0 ao quadrado sobre 2, menos 0 elevado à quarta sobre 4. E dá 4π vezes meio menos 1/4, e o outro termo dá 0. Tirando o mínimo múltiplo comum e dá 4. 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1 dá 2, menos 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1 dá 1. 2 menos 1 é 1, então fica 4π vezes 1/4. Eu posso cancelar o 4, então o resultado é π. Então este é o volume do sólido de revolução, utilizando o método da casca. Para exercitar o que estudamos, tente fazer os seguintes exercícios. Número 1. Esboce a região limitada pelas curvas dadas e utilize o método da casca para calcular o volume do sólido gerado ao girar a região ao redor do eixo dado.